Quero saudar a todos, mais uma vez reunidos, para darmos continuidade à nossa formação no lar. Como nós já falávamos na semana passada, nós vamos, por 3 encontros, falar deste grande homem que Deus escolheu para ser esposo da Virgem Maria e o pai de Jesus, São José. E nós estamos no ano dedicado a ele. Hoje nós queremos refletir um pouco a partir de um documento escrito pelo saudoso Papa São João Paulo II. É uma exortação apostólica que se chama Redemptoris Custos, ou seja, o guarda, o protetor do Redentor. É isto que significa. E ele escreveu esse documento justamente para lembrar os 100 anos de uma carta encíclica que foi escrita no ano de 1889 pelo Papa Leão XIII. E este documento de Leão XIII justamente nos lembra dessa grande necessidade que temos todos nós, e de modo particular a Igreja, de sempre, especialmente nos momentos difíceis, nas necessidades, sempre recorrer a São José, ao patrocínio de São José, claro que juntamente com a Virgem Maria, especialmente nos tempos difíceis. É bom a gente lembrar que Leão XIII escreveu esta encíclica justamente quando a Igreja e a própria sociedade conheceram momentos muito difíceis, dificuldades, perseguições, e foi aí que ele escreveu esta carta encíclica que se chama Quamquam Pluries. Nós vamos colocá-la no aplicativo da paróquia, também esta sobre a qual a gente vai falar um pouco de São João Paulo II também, para quem quiser ler na íntegra. Então, o Papa Leão XIII, neste documento, nesta encíclica, ele diz: para fazer com que Deus seja mais favorável às nossas orações, e para que entre tantos intercessores que podem ser invocados, derrame mais pronta e copiosamente auxílio à sua Igreja. Nós cremos muito útil que o povo cristão se habitue a rogar com devoção e com muita confiança, juntamente com a Virgem Maria, também o seu castíssimo esposo São José. Então nós vamos basear a nossa reflexão deste dia sobre esse documento de São João Paulo II, que nós já intitulamos e citamos há pouco, Redemptoris Custos, ou seja, o protetor, ou aquele que guarda o Redentor. E este que recebe esta missão, nós sabemos que é São José. Então, para resumirmos esse documento do Papa, ou esta exortação apostólica do Papa, ele vai falar justamente desta figura extraordinária que é São José. Ele vai falar da sua missão, a missão de São José na vida de Cristo e, claro, também na vida de toda a Igreja e na nossa vida, quando nós o invocamos e nos confiamos sob a sua proteção. Então o Papa nos lembra que São José foi chamado e escolhido por Deus com a missão de proteger
Daí vem o título desta exortação apostólica, proteger o Redentor. Mateus, no capítulo 1, 24, citado pelo Papa, diz: José fez como lhe ordenara o anjo e recebeu a sua esposa. Nós sabemos que os padres da Igreja, papas e tantos outros padres da Igreja, eles sempre nos lembram justamente a importância de São José para a vida da Igreja e para a nossa vida. E eles dizem: assim como ele cuidou com muito amor da sua esposa, a Virgem Maria, e assim como ele se dedicou com muito empenho e com muito zelo à educação e aos cuidados de Jesus, assim também São José, ele guarda, protege e cuida da Igreja e de todos nós. E no início desta exortação apostólica, o Papa São João Paulo II nos diz: eu desejo apresentar para vocês, para a vossa consideração, algumas reflexões que eu fiz justamente sobre aquele a quem Deus confiou a guarda de todos os seus tesouros e os seus tesouros mais preciosos. E esses tesouros mais preciosos nós conhecemos. É primeiramente Jesus e Maria. Esses são os grandes tesouros que Deus confiou a São José. E o motivo pelo qual o Papa ele escreve e partilha conosco essas suas reflexões é justamente para ajudar o cristão, não somente a recorrer a São José e se confiar ao seu patrocínio e proteção, mas também para que nós o tenhamos sempre diante dos nossos olhos, para procurar imitar justamente o seu exemplo, imitar a sua humildade, a sua disponibilidade, o seu serviço e o estar inteiramente à disposição de Deus. E o Papa, nesta carta, falando de São José, ele nos recorda todo o dilema e tudo o que São José viveu, cuidando justamente de sua esposa e também de Jesus. E ele lembra, sobretudo, o grande dilema vivido por São José quando ele soube da gravidez de Maria. Tudo o que se passou pela sua cabeça. José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, nos diz Mateus capítulo 1, versículo 20 a 21. É o que o mensageiro diz a José. O que está acontecendo em Maria é fruto e obra do Espírito Santo e não fruto de uma traição. Maria, a origem desta gravidez, e José deverá entender isto, é obra do Espírito Santo. E não houve de maneira nenhuma participação de algum homem. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Mateus 1, 18. E no momento da anunciação, quando o anjo visitou Maria, ela estava prometida em casamento, justamente a esse homem chamado José, da casa de Davi. E na anunciação, Maria disse sim. E a partir daquele momento, o Verbo se fez carne e estabeleceu a sua morada no meio de nós, nos diz São João, no capítulo 1, no versículo 13.
E José percebe que Maria está grávida. E mesmo sem compreender, ele confia nas palavras reveladas a ele pelo mensageiro divino. Ele não sabia como comportar-se diante desta gravidez surpreendente e inesperada. E é justamente o mensageiro divino que ajuda José a compreender este grande mistério da encarnação do Verbo no seio de Maria. E ele agora vai compreender que aquela Maria, que segundo a lei é a sua esposa, mesmo permanecendo virgem, tornou-se mãe. Não pela participação de um homem, mas sim em virtude do Espírito Santo. E o mensageiro, ele se dirige a José. E ele revela a José e confia a José todos os encargos de um pai terreno em relação a Maria e em relação a Jesus. E qual é a atitude de José? Simplesmente ele obedeceu. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para sua casa. Mateus 1, 24. José, ele recebeu Maria. E com este mistério da maternidade, do Verbo encarnado que está no seio de Maria, e juntamente e acolhendo Maria, ele acolhe também Jesus na sua vida e acolhe sobretudo e aceita esta missão de cuidar tanto de Maria como também de Jesus. E José, assim como Maria, também recebeu o anúncio do anjo. Maria, neste anúncio, ela disse sim. E assim ela se tornou a mãe do Salvador. A José, neste anúncio, foi revelado que o menino que deveria nascer e que vai nascer do ventre de Maria é obra do Espírito Santo, sem a participação de homem. José não responde com palavras a esse anúncio que o anjo faz. Maria, quando o anjo anuncia que ela será a mãe do Salvador, ela dialoga com o anjo. Mas como que isto vai acontecer? Eu não conheço homem algum, nunca tive contato com homem algum. Como isto vai acontecer? E no final ela aceita esta missão: faça-se em mim segundo a tua palavra. Em José, simplesmente ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua esposa. Isto que ele fez é o que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, e também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 5 e 6, chama de obediência da fé. Então nós podemos dizer que aquilo que José fez, ele agiu, o uniu justamente à fé de Maria. O uniu. E José aceitou ser este pai, este cuidador e este protetor de Jesus. Ele aceitou como verdade absoluta vinda de Deus o que Maria já tinha aceitado quando ela aceitou na anunciação a vontade de Deus. E José também aceitou para a sua vida a vontade de Deus. E assim José tornou-se, como Maria, um depositário deste grande mistério, como diz a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 9, esse grande mistério escondido desde todos os séculos em Deus, como se tornara Maria. Então José foi o primeiro a
participar na mesma fé de Maria. E procedendo desta maneira, ele se coloca justamente ao lado de Maria. Ele dá apoio à sua esposa nesta fé e neste sim que ela deu no momento da anunciação. E é justamente o matrimônio com Maria que é o fundamento jurídico da paternidade de José. E para garantir justamente esta proteção paterna de Jesus, que Deus escolheu este homem chamado José para esposo de Maria. E os evangelistas, eles sempre afirmam e fazem questão de afirmar que Maria concebeu por obra do Espírito Santo, mas chamam José o esposo de Maria e chamam a Maria a esposa de José. Então a Bíblia, os evangelhos sabem que Jesus não foi gerado pela união conjugal entre José e Maria, mas eles insistem em afirmar que esta gravidez e a origem desta gravidez provém do Espírito Santo. O filho de Maria será também filho de José, e justamente em virtude desse vínculo matrimonial que os une, José torna-se pai do coração, como dirá o Papa Francisco. E Santo Agostinho, ele diz: por motivo daquele matrimônio fiel, ambos merecem ser chamados pais de Cristo, não apenas a mãe, mas também aquele que era o seu pai, do mesmo modo que ele era cônjuge da mãe, uma e outra coisa por meio da mente e não da carne. Ele se tornou o pai de Jesus. Então São José foi chamado por Deus. Ele foi chamado para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus, mediante justamente o exercício da sua paternidade. E como nos diz São João Crisóstomo, assim ele coopera no grande mistério da redenção quando chega à plenitude dos tempos. E o Papa São João Paulo II, retomando uma citação do Papa Paulo VI, de 1966, diz: a paternidade de José expressou-se concretamente, primeiro, em ter feito de sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e a missão redentora com o mesmo inseparavelmente ligado. Em segundo lugar, em ter usado da autoridade legal que lhe competia em relação à Sagrada Família. Em terceiro lugar, em ter convertido a sua vocação humana para com o amor familiar na sobre-humana oblação de si, diz o Papa Paulo VI numa homilia no ano de 1966, retomado por São João Paulo II na sua exortação apostólica. Então José exerceu a sua missão em todos os sentidos, a sua missão de pai. Primeiramente, antes mesmo do nascimento de Jesus, no recenseamento, quando ele tomou a sua esposa grávida, já muito próxima de dar à luz, e se dirigiu à sua cidade natal para o recenseamento. E assim, ele desempenhou em relação a Jesus uma tarefa muito importante e significativa, de inserir oficialmente o nome de Jesus, filho de José de Nazaré,
no registro do império. Jesus assim entra oficialmente na história humana. José, ele encontra-se juntamente com Maria em Belém, e ele será a testemunha privilegiada da vinda do Filho de Deus ao mundo. São Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz: enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deu à luz a seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na casa. E José foi testemunha ocular do nascimento de Jesus, assim como ele foi testemunha ocular de muitos outros momentos vividos pela Sagrada Família. Ele foi testemunha da adoração dos magos, da visita dos magos, dos pastores. Também ele exerceu o seu dever de pai, levando Jesus para ser circuncidado, para a circuncisão. Este é um dever também do pai em relação ao filho. E José cumpre esse dever religioso, exercendo assim um direito em relação a Jesus, ele como pai. E neste momento, ele impôs também o nome Jesus, conforme o anjo lhe havia revelado. Mateus 1:21. E tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Também a cerimônia da apresentação é um outro momento importante do ser pai e da missão do pai. E o resgate do primogênito. E esse resgate se dá através de um sacrifício. Então, José apresenta e leva o seu filho para o templo, cumprindo assim esta missão de pai e oferecendo o sacrifício para resgatar o primogênito oferecido e apresentado ao templo. E depois desta apresentação ao templo, Lucas diz: depois de terem cumprido tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Ele crescia, o menino crescia e robustecia-se, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas 2, 39 a 40. José também exerceu a sua paternidade quando o menino estava ameaçado por Herodes. Ele, depois que os magos partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até eu te avisar, porque Herodes está à procura do menino para matá-lo. Mateus 2, 13. E José, tendo recebido este aviso, de noite tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ele ficou até a morte de Herodes. Mateus 2, 14 a 15. E Jesus habitou entre os homens, justamente no seio da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E ali ele crescia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele, sob os cuidados de José e sob os cuidados de Maria. Também ele exerceu a sua paternidade em relação a Jesus nos momentos das peregrinações, levando por ocasião da Páscoa até Jerusalém para a peregrinação. E quando Jesus tinha 12 anos, ele o levou justamente para o templo. E também sabemos que quando ele, juntamente com Maria, perceberam que o menino não estava na caravana, ele, com muito zelo, juntamente com Maria, retorna à sua procura. E depois eles voltam para a sua cidade.
e esse crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e graça, aconteceu justamente na Sagrada Família, sob os cuidados, sob o olhar atento daquele a quem Deus havia confiado a guarda de Jesus. E a missão é justamente esta: criar, alimentar, vestir, instruir na lei e ensinar uma profissão. Tudo em conformidade com os deveres de qualquer pai daquele tempo. E José procurou ser fiel em tudo a esta missão que Deus lhe confiara de ser o pai de Jesus. Jesus era-lhe submisso e José procurava educá-lo e formá-lo, ajudando-o assim a crescer e se tornar este Jesus que depois será fiel à sua missão. E muita coisa, certamente, que Jesus ensina e depois vai transmitir, ele o aprendeu com José, através das suas palavras, dos seus ensinamentos, mas sobretudo através do seu exemplo de pai. E no decorrer de sua vida, é que foi uma peregrinação na fé. José e Maria permanecem fiéis até o fim a este chamado de Deus. José, nós sabemos que ele não proferiu palavra alguma, em momento algum, nem no momento da sua anunciação, mas, como já dizíamos há pouco, ele simplesmente fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, em tudo. Ele procurou simplesmente fazer. Então, este fez tornou-se para José o princípio da sua caminhada de fé, juntamente com Maria e juntamente com Jesus. E ao longo dos evangelhos, nós não conhecemos nenhuma palavra dele, mas nós vemos o quanto este homem simples e justo de Nazaré possui virtudes e qualidades dignas de um verdadeiro pai e de um verdadeiro esposo de Maria e pai de Jesus. Segundo o costume do povo hebraico, o matrimônio, ele tinha dois momentos. Primeiramente, era celebrado este que se chamava o matrimônio legal, que já era um verdadeiro matrimônio. Depois, o noivo, ele introduzia a sua esposa na própria casa. E antes de viverem juntos, José já era o esposo de Maria e ela ficou grávida. E é por isto que o mensageiro divino, ele pede a este José para assumir a paternidade e ao mesmo tempo também Maria como mãe de Jesus e como sua esposa. E nas palavras da anunciação do anjo a José, José simplesmente escuta. Ele escuta e faz. E assim, ele é fiel à sua vocação e a este chamado que Deus faz. Ele ouve e ele é fiel. E José, em tudo, é obediente ao Espírito. E é justamente, ele encontra nele esta fonte de amor, do seu amor esponsal de homem. E ele procura ser fiel. E José, o que Deus exige dele, é um sacrifício total da sua vida, consagrando-a e confiando-a a Ele, entregando-a a Ele, renunciando aos seus projetos para abraçar inteiramente o projeto de Deus para a sua vida. E José estava mesmo decidido
quando ele percebeu a gravidez de se afastar de Maria, ele assumiu. E ele assumiu a Sagrada Família, tornando-se o pai. E esta sua paternidade não é apenas aparente, mas ela é verdadeira e ela é autêntica. É uma autêntica paternidade humana, é uma autêntica missão de um verdadeiro pai em relação a uma família. E este grande amor de José à Sagrada Família se expressa em tudo aquilo que ele fez pela Sagrada Família, através da sua vida simples, da sua dedicação, do seu trabalho, garantindo sustento para a sua família, educando, cuidando do menino e também da esposa, da sua esposa Maria. E esta submissão, Jesus se submeteu a ele e se tornou obediente a José. Então, esta submissão, ou seja, esta obediência de Jesus na casa de Nazaré, é também entendida como participação na vida de José, como trabalhador. Jesus, com toda certeza, aprendeu a profissão com José, de ser também um carpinteiro, e aprendeu a trabalhar. E aquele que era designado como filho de carpinteiro, certamente aprendeu esta profissão com ele. Também quanto ao trabalho como carpinteiro na casa de Nazaré, este clima de silêncio acompanha José em todo o tempo. Tudo aquilo que se refere à sua figura. Então, os evangelhos não relatam muita coisa sobre ele, mas apenas estas suas atitudes e o que ele fez. José estava diariamente em contato com Jesus, que estabeleceu a sua morada sob o teto da sua casa. E como nos diz São Tomás de Aquino, por força da divindade, as ações humanas de Cristo foram salutares para nós, produzindo em nós a graça, quer em razão do mérito, quer por uma certa eficácia, diz São Tomás de Aquino. E o Papa Leão XIII, lembrando que São João Paulo II escreve por ocasião do centenário da carta encíclica de Leão XIII, ele diz: as razões pelas quais o bem-aventurado José deve ser considerado especial patrono da Igreja, e a Igreja, por sua vez, deve esperar muitíssimo de sua proteção e do seu patrocínio, provém principalmente do fato de ele ser esposo de Maria e pai de Jesus. José foi a seu tempo legítimo e natural guardião, chefe e defensor da divina família. É algo conveniente e sumamente digno para o bem-aventurado José. Portanto, que de modo análogo àquele com que outrora costumava socorrer santamente em todo e qualquer acontecimento a família de Nazaré, também agora cubra e defenda com o seu celeste patrocínio a Igreja de Cristo, especialmente nos momentos difíceis. E hoje nós queremos especialmente nos confiar sob a proteção de José, nesse tempo tão difícil que o nosso mundo vive, o tempo desta pandemia, com tantas perdas, com tantas famílias enlutadas, tantas famílias que sofrem, com tanta insegurança, com tantas coisas acontecendo. Então, esse patrocínio deve ser invocado e continua sendo necessário para a Igreja e para todos nós, não apenas para que a defenda dos perigos, mas para que
continuamente e também, sobretudo, para confortá-la no seu renovado empenho de evangelização do mundo. E além desta confiança na proteção segura de José, a Igreja também confia no seu exemplo e olha para ele e procura imitar este seu exemplo de humildade, de simplicidade e grande dedicação à sua família, a família de Nazaré. Especialmente nos dias de hoje, diz o Papa Leão XIII, temos ainda numerosos motivos para rezar. Afastai de nós, ó Pai amantíssimo, esta peste de erros e de vícios. Assisti-nos, propício do céu, nesta luta contra o poder das trevas. E assim, como outrora livrastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim hoje defendei a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de todas as suas adversidades, diz o Papa Leão XIII. E o Papa São João Paulo II conclui a sua encíclica dizendo que São José se torne para todos nós um mestre singular no serviço da missão salvífica de Cristo, que na Igreja compete a cada um e a todos, aos esposos e aos pais, aqueles que vivem do trabalho das próprias mãos e de todo e qualquer outro trabalho, as pessoas chamadas para a vida consagrada e contemplativa e as que são chamadas ao apostolado. E convido a todos para rezarmos juntos esta oração dos pais, que rezam a São José assim: ó glorioso São José, foi a vós que Deus confiou os cuidados de seu Filho unigênito nos muitos perigos deste mundo. Nós vos pedimos que tomeis sob a vossa proteção especial os filhos que Deus nos concedeu. Através do santo batismo, eles se tornaram filhos e filhas de Deus e membros de sua Santa Igreja. Nós te consagramos hoje a vós. Que por meio desta consagração, eles possam também tornar-se os vossos filhos adotivos. Guardai-os, guiai os seus passos na vida, formai os seus corações, segundo os corações de Jesus e de Maria. São José, que sentistes a tribulação e a preocupação dos pais quando o menino Jesus esteve perdido, protegei os nossos queridos filhos no tempo e para a eternidade. Sede seu Pai e Conselheiro, fazei-os como Jesus crescer em idade, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Preservai-os da corrupção do mundo e dai-nos um dia a graça de nos unirmos no céu para sempre. Amém. Agradeço a você que mais uma vez esteve conosco nesta noite, nesse dia de reflexão da nossa formação no lar. Muito obrigado a você e até a próxima semana, quando faremos mais um encontro refletindo sobre este grande personagem, São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa Mãe, e de São José, seu castíssimo esposo, que desça sobre nós e nossas famílias a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.